Correr. Juliana é minha esposa. O pequeno sem camisa é o Rafael. Ele curtiu o louvor, cara. Teve uma hora que ele estava assim. Eu falei, gostou. Natan se deu bem. O Flavinho, que é meu filho do meio. E a minha filha mais velha, a Júlia. Amém? Então não estou sozinho hoje. Geralmente eu vou sozinho nos lugares. É bom quando a gente está com a família aí juntos, né? Então abra a Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 6. Fiquei contente de atender o convite de vocês para poder estar aqui hoje pela manhã, compartilhando da palavra. O tema do encontro é Somos Cartas Vivas, e a gente é carta viva de Deus, porque aprove Deus nos fazer parte da sua família, e como povo de Deus, que creu no Evangelho, que confiou, que se entregou ao Senhor, nós nos tornamos embaixadores de Cristo nessa terra. E como embaixadores, nós somos representantes dessa verdade, aonde quer que nós possamos ir, como cartas vivas do Senhor. Então vamos ver como que isso acontece na vida do cristão, na vida do homem, e aí homem no sentido de meninos e meninas, tá? Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Feche os olhos mais um instante, por favor. Senhor, nós mais uma vez oramos nessa manhã pedindo, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento acerca das tuas escrituras, porque tudo o que está acontecendo aqui nessa manhã tem a ver com o Senhor e com a sua verdade, Pai. Por isso, Deus, que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado no nosso nome, que a tua palavra sobressaia a cada um de nós aqui, de forma que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo ele começa o capítulo 6 com uma indagação. Ele diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Paulo, nos capítulos anteriores de Romano, ele nos mostra, através da sua carta, que a salvação ao homem, ela não acontece por força e habilidade humana. A carta de Romanos começa mostrando que o homem ele é indesculpável, que ele está morto nos seus delitos. A carta começa mostrando que o homem não é capaz de promover-se ou de alguma forma se tornar justo diante de Deus para que ele venha a ser salvo. E Paulo vai dizer, olha, a salvação ela não acontece por obras humanas. A salvação ela acontece pela graça, mediante a fé. A salvação ela acontece nos méritos de Cristo. Cristo conquistou isso na cruz do Calvário para nós.
a Bíblia pede que nós creiamos nele. E uma vez que nós depositamos a nossa fé no Senhor, então nós somos salvos, mediante a graça. E o que significa graça? Graça significa favor imerecido. É algo que nós recebemos sem ter merecimento. E quando Paulo explica isso, ele se preocupa aqui no questão do poder do pecado e a graça de Deus para que não haja uma confusão. E aí que entra o nosso dever como cartas vivas do Senhor. Nós somos salvos pela graça, mas não podemos andar fora da palavra. Nós somos salvos pela graça, mas a gente não pode fazer aquilo que nós queremos. Nós somos salvos pela graça, mas continuamos e somos cartas vivas de Deus. Ou seja, o nosso testemunho, ele importa. Então Paulo está dizendo assim, em outras palavras, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que esse favor imerecido de Deus se destaque em nós? Ele está dizendo, olha, vocês que foram salvos pela graça, mediante a fé, vocês que alcançaram a salvação por causa da obra de Cristo, vai continuar pecando para que essa graça seja maior? Ele fala, não, de jeito nenhum. Paulo, ele vai abominar isso aí. A gente sabe que aonde está a graça de Deus, onde aconteceu o pecado, a graça era abundante. Olha o que diz Romanos 5,20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça, esse favor imerecido alcançou a mim e a você que se encontra aqui nessa manhã. Essa graça e esse favor imerecido, Deus revelou a nós. E por isso vocês estão aqui separados no retiro, no encontro de carnaval, se retirando da cidade, se retirando para que não peque, para não se contaminar com esse mundo. Então Paulo vai dizer, olha, vocês não podem permanecer no pecado. Vocês não devem nem cogitar essa possibilidade. O fato de vocês terem sido salvos pela graça precisa despertar em vocês um ânimo maior de viver em santidade, um ânimo maior de viver para a glória de Deus. O fato de vocês receberem esse favor imerecido não é razão para pecar, mas é razão para se santificar ainda mais em Deus. Quando a gente recebe algo de alguém, quando nós recebemos um presente, quando nós recebemos alguma coisa que nos agrada, a gente faz algo em gratidão. Não porque a gente acha que isso vai nos tornar merecedor, mas porque a gente é grato àquela pessoa que nos presenteou. Paulo, ele vai defender essa ideia que, olha, vocês foram salvos pela graça, vocês foram salvos e agora vocês possuem o entendimento correto da salvação, então vocês não podem mais viver pecando. Vocês não podem mais viver a velha vida que vocês viviam antigamente. Vocês não podem mais ter um entendimento errado acerca da fé. Mas agora, vocês precisam entender que no momento que vocês foram salvos, vocês foram unidos a Cristo. E é por isso que a gente se torna a carta viva de Deus. Porque a salvação é algo poderoso que acontece nas nossas vidas. Quando nós encontramos com Deus e com a sua verdade, a nossa vida não é mais a mesma. Quando nós encontramos com o Senhor, nós temos a vida transformada. Quando a gente olha para a mulher samaritana, quando ela encontra com Cristo no poço, ali onde ela foi buscar água, ela teve a sua prioridade mudada. Quando nós encontramos com Cristo, as nossas prioridades elas são mudadas. A nossa forma de ver a vida é mudada. A nossa maneira de viver nossos dias são mudados. Por isso que nós nos tornamos carta-vivas do Senhor, embaixadores do seu reino. Quando você conhece, quando você encontra uma família de outra nacionalidade, você percebe nela algumas coisas peculiares. O jeito de falar, às vezes o jeito de se vestir. Já conheceram alguém de outro país? Sim ou não, gente? Não? Não? Alguns conheceram. Como é que é a pessoa de outro país? Ela tem o modo de se vestir diferente, o modo de falar, às vezes a maneira de se relacionar.
E agora nós fomos unidos a Cristo. Cristo nos trouxe para o reino da luz. Nós nos encontrávamos no reino das trevas e agora Cristo nos traz para o reino da luz. Nós participamos agora de um novo reino. Então, naturalmente, não é que nós queremos fazer... Entrou um bicho dentro do meu olho. Miserável de mosquito. Não é que agora nós queremos ser diferente por ser diferente, não. Nós representamos um novo povo, nós representamos uma verdade, nós estamos no mundo de várias verdades, mas nós, agora unidos a Cristo, nós temos uma verdade que é absoluta. Por isso que essa verdade ela nos move, por isso que essa verdade ela nos dirige, por isso que essa verdade nos transforma, por isso que essa verdade nos faz ser diferente do que nós éramos. Aí sim, quando nós entendemos essas palavras, quando sabemos que estamos unidos a Cristo, então o nosso testemunho é genuíno. Então o nosso testemunho ele é verdadeiro. Então aquilo que nós fazemos para o Senhor glorifica o nome do Senhor. É uma unidade. É igual marido e mulher. A Bíblia diz assim que quando o homem casa com a mulher, ele se torna um só corpo. Uma só pessoa na presença do Senhor. Então, quando essa pessoa ela vai para algum lugar, quando ela se direciona a um lugar onde a esposa não está, o homem ele deve respeito, fidelidade, ele tem um compromisso, ainda que seu cônjuge não esteja com ele. E a mulher também. Não importa onde ela vá, ela tem o compromisso de respeito, de fidelidade para com o homem, porque eles são uma só carne. A Bíblia diz que quando Deus nos salva, Ele nos transforma em um com Cristo. Há uma unidade em Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. E agora, como cartas vivas, aonde quer que a gente vá, nós devemos fidelidade, nós devemos honra, nós devemos respeito ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente tende a pensar que nós muitas vezes estamos sozinhos, mas quando olhamos para os atributos de Deus, a Bíblia diz que Ele é onisciente e Ele é onipresente. Além de muitos outros atributos, mas esses dois bastam para mim exemplificar aqui o que eu quero dizer para vocês. Aonde nós estamos, ali Deus está presente. E aonde nós vamos, Deus, ou que pensamos, Deus conhece os nossos pensamentos. Então nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos buscar o entendimento que nós estamos unidos com Cristo. Nós precisamos buscar o entendimento que a graça de Deus não pode ser justificativa para nós vivermos uma vida que não agrade ao nosso Senhor. A Bíblia diz que nós morremos para o pecado. Ou seja, quando nós nascemos mortos nos nossos próprios delitos. Quando nós nascemos bebezinho, nós nascemos com inclinações para o pecado. Mas agora, Cristo nos alcançou. A verdade dele rompeu a surdez do nosso coração. A verdade dele penetrou nas nossas vidas e Deus nos deu novas inclinações. Agora Deus nos deu desejos para buscá-lo. Agora Deus nos deu desejos para querer estar na presença dele. Deus nos deu desejos para que nós nos devotemos, para que nós o adoremos, para que nós queiramos, para que a gente queira mais da presença desse Senhor. Ele colocou isso em nós, mas ainda nós estamos na presença do pecado, nós ainda cometemos pecados, mas a Bíblia diz em Romanos 6,14 que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Mas em Cristo nós não estamos mais subjugados ao pecado, mas em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Olha que maravilha! Nós nascemos escravos, mas agora nós somos livres em Cristo.
mas não livres para fazer o que nós queremos. Somos livres para servir ao Senhor. Somos livres para buscar fazer a vontade de Deus. E o pecado não pode mais nos dominar. E para que a gente seja cartas vivas do Senhor, conforme Paulo diz na carta de Coríntios, segunda carta, agora se me falha a memória, nós precisamos entender que nós morremos para o pecado. E nós devemos viver uma vida que exalte e glorifique ao nome do Senhor. E você, jovem, que está aqui nessa manhã, você tem uma grande responsabilidade diante de uma sociedade tão perdida como essa que nós estamos vivendo nos nossos dias. Sabe vocês que está em exposição um museu ali no shopping, Bauru Shopping. Alguém de vocês foram ali de videogame? Não? Mas eu gosto de videogame antigos, irmãos. E tem uma exposição de videogame ali no Bauru Shopping, eu fui lá. Levei toda a minha família, viu, Kelly? Joguei lá com a minha esposa um joguinho que eu era uma parte do controle, ela era outro. Nós demos muitas risadas. A gente chegou no primeiro dia da exposição, pouco tempo depois que abriu, né, Júlia? Mas logo tinha uma música forte no fundo, e enquanto a gente andava pelos videogames antigos ali, tinha uma música alta, que no início não estava nos incomodando. Mas à medida que a gente foi entrando para dentro do ambiente, essa música foi ficando alta. E quando nós chegamos lá no fundo, tinha uma grande tela. E naquela tela tinha alguns jovens que estavam dançando ali. E ali eu fiquei olhando por alguns minutos. Deveria ter uns 4 ou 5 jovens dançando. E esses jovens, dos quais acho que todos eram homens, mas 4 escolhia a menina para dançar e fazia o papel da mulher na dança. Nós estamos vivendo no meio de uma juventude que está totalmente corrompida e perdida. E nós somos chamados para sermos cartas vivas do Senhor. Quando a gente olha o Evangelho, a gente vê essa unidade nossa com Cristo, e nós olhamos as bem-aventuranças nos Evangelhos, a gente vê que a Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz nesse mundo. E eu sempre ensino que a luz, ela serve para expor as trevas, ela serve para dissipar as trevas. Então, como cartas vivas do Senhor, nós precisamos ser luz no meio dessa sociedade. E a Bíblia diz que nós devemos ser sal também. Então, como cartas vivas, nós temos o papel do sal, que às vezes a gente atribui apenas ao tempero, mas o sal, ele tem o poder de evitar a putrificação, ele serve para conservar. Então nós, como cartas vivas, como povo unido a Cristo, nós como pessoas unidas ao Senhor, como cartas vivas nesse mundo, nós temos a função também de evitar o avanço do pecado. Nós, como luz e como sal, nós temos a função de nos posicionar nos princípios bíblicos da verdade, como quem vive uma verdade absoluta, como quem entendeu que foi salvo pela graça e agora, mediante a uma profunda gratidão, se dedica, se entrega totalmente à causa de Cristo, sendo então embaixadores de Cristo nesse mundo. Porque ser carta viva escrita de Deus nada mais, não significa nada mais, nada menos do que ser embaixador, testemunhas vivas do Senhor nessa terra. Então Deus já fez a obra em nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel. E nesse versículo de Romanos 6,14, quando diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, o verbo no grego aqui é no aóristo, que indica que Cristo já fez de uma obra concluída. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Gálatas 2,20, se não me falha a memória, Paulo fala assim: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Se Cristo vive em mim, se eu entendi essa verdade, então agora eu não posso voltar às velhas práticas mais, agora eu tenho que viver para a glória do Senhor. Olha o versículo 3 de Romanos aí, irmãos. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, porventura ignorais que vocês foram batizados em Cristo Jesus?
e que nesse batismo foram unidos a Cristo, e que nesse batismo da verdade nós deixamos a velha vida para viver uma nova vida no Senhor. Ou seja, quando nós encontramos esse Cristo, nós abandonamos a vida velha. Embora vocês são jovens aqui, a maioria é jovem, né? Mas abandonaram as velhas práticas ou as práticas anteriores, passadas. Abandonaram essas velhas práticas. Vocês que antes estavam em Adão, e eu vou explicar o que significa isso para não ficar muito teológico. Estar em Adão significa que sob o domínio do pecado, porque Adão ele era representante do homem. E quando ele peca no jardim do Éden, quando ele toma do fruto, quando a mulher dá para ele o fruto, e ele toma daquele fruto, nós, por solidariedade da raça, a gente se torna morto, pecador. Nós trazemos em nós a natureza adâmica. Mas agora, uma vez mais que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a gente não está mais em Adão, mas agora nós estamos em Cristo, que veio nesse mundo, que cumpriu a lei que nós não éramos capazes, que fez aquilo que precisávamos fazer, mas não tínhamos condição. Então agora, unidos a Ele, nós somos herdeiros juntamente com Ele, para passar toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, de posse dessa grande palavra, como nós então vamos continuar a viver da mesma forma de antes? Como que nós vamos continuar fazendo algo que a gente sabe que não glorifica a Deus? Como que nós vamos continuar cedendo aos chamados malignos para que a gente peque? Porque a Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Se nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, a gente não está mais no mesmo ambiente do que o nosso adversário. A gente está num outro local, nós estamos num ambiente de luz. E como membros desse reino de luz, a gente pertence a um novo governo. Então, fazer as velhas atitudes que tínhamos anteriormente, antes de conhecer a verdade, é dar ouvido a um reino que a gente não faz mais parte. É dar ouvido a uma voz que não tem domínio mais sobre nós. Então, nós não podemos ceder mediante a pressão dos nossos amigos, mediante a pressão da sociedade, mediante aos novos conceitos que têm surgido. Nós precisamos continuar firmes nos princípios que o Senhor deixou na palavra de Deus para nós. Ou seja, não tem como viver uma vida sob o pecado. Você entende isso? O resultado da união nossa com Deus não permite mais que a gente ande como ímpio, como outra hora nós fazíamos. Agora nós somos ovelhas do Senhor. Agora nós pertencemos a Cristo. Nós estamos num aprisco onde Cristo é o bom pastor. Por isso, nós não podemos mais viver a vida antiga que nós tínhamos. Porque o Senhor Jesus, e nos méritos do nosso Senhor, nós agora somos salvos do pecado e da ira de Deus. Isso não porque a gente é bom, isso não porque se trata de algo que nós estamos fazendo, mas é algo que aconteceu conosco em Cristo Jesus. Escute esse versículo, só vou ler para você. Diz assim. Espera aí que eu perdi ele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, da mesma forma que nós fomos unidos a Cristo no nascimento natural, da mesma maneira que nós herdamos a natureza de Adão, a natureza adâmica, no nascimento natural, agora, por meio da fé, nós estamos unidos a Cristo. O batismo
significa a nossa morte para o pecado e para fazer coisas que não agradam ao Senhor. E a ressurreição em Cristo por uma nova vida em Deus. Novidade de vida. Se tem uma coisa que os jovens dos nossos dias têm perdido, é viver em novidade de vida com o nosso Senhor. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem. Por que a risada? Tudo pecaram agora, hein? Quando eu era mais jovem, tinha meus 15, 16 anos, e como passou rápido, queridos. A gente parece que a juventude era diferente, nós não tínhamos tanto acesso a informações como vocês têm. Não quer dizer que não tinha pecado, tinha muito pecado naquela época. A questão não é essa, mas a gente não tinha tantas informações, a gente não era bombardeado de tantos os lados, em todo o tempo, como vocês são ainda nos dias de hoje. Não quero dizer que a vida de vocês é mais difícil do que foi a nossa. Mas os jovens, antigamente, eles tinham um despertamento diferente, né? As pessoas queriam crescer no Senhor, queriam crescer na graça, queriam orar no monte, sem fazer distinção que o monte ou a igreja seja diferente, é a mesma coisa, mas queria buscar o Senhor, queria adorar a Ele. Mas hoje a gente percebe que a corrupção desse mundo tem entrado, o secularismo tem entrado. O jovem, ele tinha um anseio de ser diferente do mundo. Mas hoje nós estamos enfrentando talvez o nosso maior adversário como cartas vivas do Senhor, que é o secularismo. O secularismo ele tem entrado de forma contundente dentro da igreja, ou seja, ele tem tomado espaço que não deveria ter. Tudo tem ficado tão comum para o mundo quanto para nós. A gente tem visto, por exemplo, jovens pulando o carnaval nesses dias. Igrejas organizando blocos de carnavais, como se isso com o propósito de evangelizar. Se você não evangeliza durante o ano inteiro, não é numa avenida com um monte de gente bêbada, sob um forte música alta, que você vai fazer isso. Mas como o secularismo está tomando conta, a gente começa a perceber várias atitudes iguais das pessoas do mundo. Cristãos argumentando que não é pecado em shows, tatuagens do mais diversas tatuagens, todo tipo de prática que antes nós como igreja não aceitávamos, agora tem entrado dentro da igreja de uma forma firme e contundente. Só que a palavra de Deus não mudou. Nós continuamos sendo cartas vivas de Deus. Nós continuamos unidos a Cristo. Nós continuamos e somos justificados e perdoados por essa verdade, e estamos em Cristo em nós, e os aspectos gloriosos da salvação permanecem em nós, para que continuemos firmes, vivendo a palavra do Senhor, para que a gente continue firmes, evitando o avanço do pecado, para que a gente não ceda nem ao secularismo, nem às novidades que o mundo tem trazido, para que nós possamos, juntos como igreja, proclamar de forma única, alta e em bom som, que Cristo é o Senhor que salva, que a verdade dele é uma verdade que transforma, e que na sua verdade existem preceitos para que nós, como seus servos, possamos viver para a glória de Deus. Então parece difícil, mas nós não estamos sozinhos, nós estamos unidos a Ele. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Nós não estamos mais no reino do pecado, o domínio do pecado não pode mais estar sobre mim, o nosso governo não pode ser o governo do mal, mas o governo da graça de Deus nas nossas vidas. Olha o que diz Romanos 6,6, irmãos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos mais o pecado como escravos. Antes, nós pertencíamos ao pecado. Antes,
As consequências do pecado estavam voltadas para nós. Antes, nós éramos dominados pelas paixões do pecado, pelos desejos do nosso coração. Mas agora, nós estamos revestidos de Cristo. Ele cumpriu a sentença que era nossa. Ele sofreu a ira de Deus. Ele assumiu a culpa que era toda minha e toda sua. Então, tudo que nós éramos antes de sermos salvos se tornou velho. 2 Coríntios 5,17 diz: eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo aquilo que éramos, tudo aquilo que acreditávamos, tudo aquilo que nós lutávamos para viver sob o desejo do nosso coração, agora se tornou velho para mim e para você. E nós, então, precisamos viver em Cristo, porque nós assumimos uma nova posição nele. Nós tínhamos uma posição de condenação. Nós tínhamos uma posição de escravidão. Nós tínhamos uma posição de domínio do pecado. Mas agora, unidos a Cristo, nós alcançamos um novo status quo. Nós alcançamos uma nova posição em Cristo. Então, como podemos recuar nessa verdade que tem nos sido revelada? Martinho Lutero uma vez disse que ele achou que o velho homem havia morrido, mas ele tenta ressuscitar todos os dias. Paulo vai dizer em Gálatas que há uma guerra do espírito com a carne e da carne com o espírito. Nós temos a verdade, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, nós agora somos e temos a missão de sermos cartas vivas do Senhor, mas a gente tem uma luta para guerrear, uma luta da carne contra o espírito. Acontece aqui, ó. Você fala assim: eu vou orar, e a carne fala: não ora não, você está cansado, você trabalhou tanto, tadinho de você, você foi na escola hoje, tem trabalho para fazer. Você fala: ó, eu vou jejuar. Não jejua não, vai dar dor de estômago, você vai ficar com dor de cabeça. É assim ou não é? Com os pensamentos na mente. Estou falando que eu sou jovem. É mais ou menos assim, a gente deseja fazer algo, mas há uma luta. Porém, nós estamos de posse dessa verdade. Porém, nós entendemos agora que nós temos uma nova posição em Cristo. Aquele que é nascido de Deus não pode mais viver no reino do pecado. Não pode viver e continuar pecando como se não fosse prestar conta. Não pode permanecer no reino das trevas. Agora, a gente precisa viver para o Senhor como um membro da família de Deus. É igual a minha família, que está aqui, né? Vocês viram que o Rafael correu aqui, mas ele é pequenininho ainda, nós estamos ensinando. É um pecadorzinho, mas vai converter. O que acontece? A família é representante da onde a gente vai. O pai, quando ele vai num lugar, não é assim, Kelly? A gente já fala, a gente reza o beabá dentro do carro. Chegando lá, você fica sentado, não põe o pé no sofá, não mexe nas coisas. Se você mexer. Se você mexer. Uma vez eu estava aconselhando um casal, quando eu vejo, passa o Flavinho com a cadeira em cima da cabeça, correndo no meio da sala. Né? A gente é representante. Ser cartas vivas é representante, é ser representante dessa verdade. Nós estamos unidos em Cristo. E em Cristo, tudo que Ele fez e completou se torna nosso. Então, quando nós vamos para esse mundão lá fora, quando vocês saírem daqui amanhã e voltarem para suas casas, vocês precisam ter isso em mente. Aonde vocês estiverem, Cristo está. Porque agora você é uma pessoa salva, está unido a Ele. Agora as suas atitudes demonstram, representam a quem vocês servem. Aquilo que você faz, a forma que você fala, a maneira que você se comporta, a maneira que você é na escola ou no trabalho, onde quer que você esteja, está representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso somos cartas vivas de Deus nesse mundo, porque somos testemunhas dessa verdade. Então veja que é importante termos em mente que aquilo que nós fazemos ou glorifica a Deus ou envergonha a verdade que nós dizemos que cremos. Em outras palavras, queridos, nós estamos sob o poder da graça, você não está sozinho nisso.
sob o poder de Cristo. Por isso que a gente não pode ser mais escravos do pecado. Agora nós somos cidadãos dos céus. Nós pertencemos ao céu, ao nosso Senhor. Agora nós estamos sob o poder dele. Paulo diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu sei que você tem limitações. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu também tenho muitas limitações, mas eu clamo ao meu Deus, e você deve fazer isso, clamar ao seu Senhor, para que a graça dele se aperfeiçoe na sua fraqueza, de maneira que você viva uma vida a exaltar o nome dele. Eu também luto com os pecados, eu sou igual a vocês, eu tenho os mesmos sentimentos, há uma luta, mas eu busco no Senhor vencer isso, porque agora eu sou carta-vivas do Senhor, porque agora eu estou unido ao meu Deus, porque agora Ele me salvou do poder das trevas, porque agora eu não estou mais sozinho nessa caminhada, Cristo está comigo, o Espírito Santo dele habita em mim, e é aquele que tem o Espírito, ele tem rios de águas vivas que fluem do seu interior, de maneira que se renova, a gente vai se renovando no Senhor, nós vamos vivendo em novidade de vida, nós vamos vencendo as nossas limitações, e o nome do Senhor vai sendo exaltado aonde quer que nós estejamos. O pecado, queridos, não tem mais direito sobre a vida de vocês, porque vocês nasceram de novo em Cristo Jesus. Olha o versículo 7, por favor. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre Ele, pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Cristo. Assim também, considerai-vos o que, igreja? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado não pode ser mais o nosso Senhor. O pecado não tem direito sobre nós. Nós não pertencemos mais ao seu reino. Tem um livro que eu li, do John Piper, chama Incredulidade. Até indico para vocês, ele é um livro fino, vocês podem ler rapidamente, chama Incredulidade. E o Piper, ele vai dizer que quando a gente peca, a gente está acreditando na promessa do pecado, ao invés de acreditar na verdade de Deus. Quando a gente resolve pecar, quando a gente escolhe cometer algo que não agrada o Senhor, nós estamos falando o seguinte: eu prefiro acreditar na promessa momentânea que o pecado pode me causar, contra a promessa eterna de uma vida eterna com o meu Deus. Eu estou fazendo uma escolha por algo momentâneo que é contra a verdade de Deus. Ou seja, nós, entendendo que o pecado não é mais nosso Senhor, a gente entendendo que agora pertencemos a Cristo, que estamos nele agora, como então a gente vai confiar em promessas que são passageiras? Jovens, não confiem no prazer do pecado, não confiem em algo que é tão momentâneo, se agarrem à verdade do Evangelho. Nós temos uma eternidade para passarmos juntos com o nosso Senhor. O Senhor, Ele nos chama para sermos fiéis, o Senhor nos chama para sermos testemunhas vivas dEle, o Senhor nos chama para estarmos a cada dia na presença dEle. Nós agora pertencemos a Cristo Jesus. E se você se sente limitado, saiba que o Senhor, Ele está aqui para te fortalecer e para te ajudar. O Rafael, que estava correndo aqui agora há pouco, não sei para onde ele foi, está atrás de mim. Está brincando, né? Mas eu falo, se acontecer alguma coisa ali, pode ter certeza que ele corre para cá. Porque ele sabe que aqui ele vai encontrar proteção. Ele pode agarrar a minha perna, que aquilo que tiver ao meu alcance para defender ele, eu vou fazer. Isso não vai fazer dele forte. Isso faz dele inteligente. Ele sabe que ele tem proteção comigo. Isso serve para mim e para você. Orar não vai nos fazer forte, mas vai nos fazer inteligente, de nos apoiar no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós oramos, para depender dEle,
para que Ele haja em nós, para que Ele nos conduza em santidade diante de Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como que eu e você precisamos viver agora? Precisamos viver para Deus. Agora, o pecado, ele não pode se recuperar. Ele não pode recuperar a autoridade que ele tinha sobre nós. Ele não pode recuperar o senhorio que ele tinha sobre nós. Ainda que em alguns momentos a gente peque, nós somos pecadores penitentes. Vocês já devem ter pecado hoje, né? A gente peca porque é inerente à natureza humana. Ainda que a gente cometa esses acidentes de percurso, o pecado não pode mais ter autoridade sobre as nossas vidas. A gente não pode ceder, nós não podemos voltar às velhas práticas. Como é que se volta às velhas práticas, queridos? A gente tem um pecado que a gente abandonou quando nós nos convertemos. E aí o tempo vai passando, a gente começa a relativizar as coisas, a gente começa a achar que é normal, entra uma palavra no nosso vocabulário, mais no vocabulário dos jovens. Agora eu não sou mais tão jovem assim. Não tem nada a ver, e aí esse não tem nada a ver começa a contaminar o nosso coração. Nós começamos a praticar algumas coisas novamente, e a gente faz a primeira vez, tem o peso do pecado, faz a segunda vez, tem o peso, a terceira já não tem tanto peso mais, a quarta não tem tanto mais, porque a nossa mente passa a ser cauterizada e o pecado volta a ter domínio sobre nós. O alerta é para que a gente se considere mortos para o pecado, ou seja, o pecado não pode mais ter senhorio, não pode ser mais o nosso Senhor. E tem outra coisa, a gente também não pode ter pecado de estimação, queridos. Nós precisamos lutar com afinco, porque agora nós estamos sob o poder da graça. Quem tem cachorrinho em casa aí? Meus pêsames. E gatinho? Também. Tem que fazer o que com o animalzinho de estimação? Amar. Mas só amar? Senão ele morre de fome. Tem que dar comida. Tem que pentear o animal. Tem que dar carinho também, viu? Que só comida e pentear não adianta. Que aí fica aquele animal carente, não pode chegar ninguém em casa, fica se esfregando na perna. Coisa horrível. Dê carinho para os seus animais, para eles não fazerem isso com ninguém. Tem gente que não gosta. A gente tem que cuidar. O que acontece? Tem pessoas que têm pecados de estimação. Sabe? A mãe não sabe, o pai não sabe, o namorado não sabe, a namorada não sabe, o marido não sabe, a esposa não sabe, mas está ali alimentando o pecadinho. Está ali fazendo carinho no pecado. Está ali fazendo o que não deveria fazer. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós não podemos voltar a ter as velhas práticas. Se existe algum pecadinho de estimação, você agora, como cartas vivas do Senhor, confesse a Cristo. Entregue isso na mão do Senhor, peça força para que você saia daqui entendendo das suas responsabilidades, do seu compromisso com a verdade. Quando pecamos, é porque não estamos nos atentando para quem nós somos. Quem nós somos? Filhos de Deus. Quem nós somos? Cartas vivas do Senhor. Quem nós somos? Um povo que o Senhor adquiriu. É isso que Pedro fala. Quem nós somos? Um povo de Deus. Então, quando nós não nos atentamos, quando nós não vigiamos, quando nós não olhamos para a palavra do Senhor, então nós cedemos aquilo que nós não deveríamos ceder. Agora, Paulo vai dizer no versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós, agora, precisamos viver para Cristo Jesus, precisamos considerar tudo o que foi falado aqui nessa manhã e agir de conformidade com essa verdade. Para isso, queridos, precisamos destronar do nosso coração, precisamos tirar do nosso coração os desejos carnais, os desejos que são contra a palavra do Senhor. Temos que destronar como quem tira com a mão, pedindo ajuda para Deus. Senhor, destrona os meus desejos para que eu viva para o Senhor. Não podemos ceder, não podemos recuar.
como igreja de Cristo, nós precisamos avançar sob a perspectiva de que a glória do Senhor vai ser proclamada em todos os lugares, sob a perspectiva de que onde nós estivermos, nós temos a responsabilidade de falar: há salvação, há uma verdade absoluta, não existem várias verdades, existe uma verdade que salva, que transforma, que muda, que restaura, uma verdade que cura a vida das pessoas. Não reine, Paulo vai dizer no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às vossas paixões. O contexto de Paulo aqui, só para vocês entenderem, que Paulo escrevia meio difícil às vezes, o contexto é de não entregar os corpos ao pecado, mas oferecer a Deus, dedicar a vida, os dias, os anos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma chamada, uma convocação para que todo cristão torne-se na prática aquilo que já é por posição. Qual que é a nossa posição? Salvo, filho de Deus. Paulo está nos convocando para nós sermos na prática aquilo que nós já somos em posição. Salvos, filhos de Deus, como quem tem uma prática de servos do Senhor, como alguém que se submete à palavra dele. Quantos querem atender essa chamada? Quantos querem ceder, não aos desejos do coração, mas à chamada de Deus para ser cartas vivas do Senhor? Então abdica agora dos desejos do seu coração, abre mão deles, fala: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais viver sobre a minha vontade. Eu quero fazer a sua vontade para a minha vida. Nos relacionamentos, na vida diária, nas ações do cotidiano, eu quero sempre ter uma conduta de acordo com alguém que está unido a Cristo e é uma carta viva de Deus nesse mundo. E aí eu termino com o versículo 14, queridos, que diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está dizendo aqui, tá? Porque assim, a lei, ela se divide em 3 partes, né? A lei civil, que é a lei da nação de Israel, essa nós não estamos debaixo. A lei cerimonial, essa apontava para Cristo, foi toda cumprida em Cristo. Ninguém vai matar um cordeiro aqui nesse encontro, vai, só se for para comer, mas não como sacrifício pelo pecado. Toda a lei cerimonial apontava para Cristo. Mas tem a lei moral de Deus, essa continua valendo. E a gente deve obedecer essa lei. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não estamos mais debaixo da lei como os judeus estavam. Porque a lei, ela não oferece capacitação para vencer o pecado. Nós agora estamos debaixo da graça. A lei é um código penal que nos condena. A lei mostra para nós que a gente não pode cumprir. A lei nos condena. Porque, embora a gente possa cumprir vários mandamentos, várias leis, se a gente errar por se a gente errar em uma lei, nós somos culpados de toda ela. Então, a lei, ela condena. Só que a graça, esse favor imerecido do Senhor, é concedido a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, embora nós não estejamos debaixo da lei que condena, nós ainda, como salvos em Cristo, devemos obedecer à lei moral de Deus, porque a lei de Deus aponta para o legislador dessa lei, mostra quem Deus é, e Deus é santo. Por isso que nós precisamos da graça, porque sem a graça nós não somos capazes de satisfazer essa santidade em Deus. Então Cristo vem, cumpre com a lei, morre na cruz, presta contas no nosso lugar, e agora nós estamos unidos a Cristo, em Cristo, e podemos comparecer diante de Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo cobrindo a nossa injustiça. Queridos, então nós não podemos mais viver de qualquer maneira, nós somos cartas vivas do Senhor. Nós agora recebemos de Cristo uma nova posição. Então que eu e você possamos viver essa nova posição em Cristo, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que vidas sejam alcançadas. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça nesse momento.
Sei que vocês já estão aqui mais de um dia, tiveram a oportunidade de fazer isso. Mas nesse momento, se você reconhece que você não tem vivido como cartas vivas do Senhor, que o seu testemunho não tem sido tão genuíno e verdadeiro como a palavra do Senhor nos ensina. Se você reconhece nessa manhã que o pecado tem tido domínio e algumas práticas que você não fazia mais tenham voltado a praticar, você tem a oportunidade de se arrepender diante do Senhor nessa manhã, de confessar a Ele na sua mente, ainda que em voz baixa, balbuciando. Ou se você tem estado firme, você tem a oportunidade de orar: Senhor, me mantém firme nessa verdade. Independente da situação que você se encontra, hoje, você pode falar com o Senhor nessa manhã. Ore ao Senhor. Quero te dar 2 minutinhos para que você ore, para que você fale com o Senhor com as suas próprias palavras, que você peça ajuda, direção do Espírito, para que você ore na dependência do Senhor, porque em Deus você é forte, em Cristo você é forte. Quando você recorre ao Senhor, Ele te protege, Ele te dirige, Ele te direciona. Então, Senhor, nessa manhã nós oramos a Ti, ó Pai. Não porque nós somos fortes, ó Pai, mas porque a Sua graça tem nos alcançado. A Tua verdade nos fez filhos do Senhor, ó Pai. Por isso, Deus, nessa manhã nós reconhecemos que em Ti nós temos uma nova posição. A posição de filhos, a posição de embaixadores do Teu reino, uma posição, ó Pai, de cartas vivas no mundo de trevas, onde nós temos a responsabilidade de ser sal e luz. Por isso, Deus, nós oramos nessa manhã para que o pecado não tenha mais domínio. Deus, oramos nessa manhã para que a gente não volte a praticar coisas que outrora fazíamos e que não era de agrado do Senhor. Meu Deus, que a Sua graça nessa manhã se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor faça-nos crescer no relacionamento contigo. Que esse tempo aqui nessa chácara, Pai, para cada jovem, seja um tempo de crescimento, de aprendizado. Seja um tempo, ó Deus, marcante, ó Deus, e que depois de muitos anos eles possam olhar para trás e ver que houve um tempo aqui, nesse retiro, ó Pai, meu Deus, onde eles tiveram um encontro com a Tua verdade que mudou a vida deles, ó Deus. Pai, que seja marcante, que seja para a Sua glória, que seja de acordo com o Teu querer, e que cada um saia daqui, ó Deus, sob e com entendimento da missão de ser cartas vivas do Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.